Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento na noite de hoje, que hoje virá através de palavras e ensinamentos de Meimei. Meimei, ela nos diz o seguinte, inclusive essas palavras de Meimei, quem quiser consultar, né, está lá no livro, o livro Amizade, psicografia do Chico, pela editora Ideal. Então, Meimei nos diz assim: ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Olha que palavras de incentivo que a Meimei nos passa, porque todos nós nessa terra passamos por tribulação, por atribulação. São muitas tribulações na nossa vida. São muitas pedras no caminho, muitos obstáculos, provas dolorosas, não é? Quando não é problema financeiro, é problema de saúde, às vezes é problema emocional, psicológico, sentimental, enfim, problemas, obstáculos é o que não falta em nossas vidas. E muitas vezes, diante dessas vicissitudes, a gente fica meio para baixo, mas nós não podemos ceder. Nós temos que nos utilizarmos da resiliência. Então, Meimei, sabendo, não é, que a gente vai passar por todas essas provas, que ela também passou, então aí ela fala, ora em silêncio. Jesus falou, o próprio Jesus falou, todas as vezes que você estiver passando por um problema na sua vida, estiver angustiado, angustiada, com depressão, quando você estiver com melancolia, desanimado ou desanimada, entre no seu quarto, tranque a porta, fique sozinho mentalizando Deus e relate o seu problema para Deus. Deus irá ouvi-lo, porque nós somos filhos de Deus e Deus não desampara a nenhum de seus filhos. E aí Meimei, ratificando essa proposta e essa sugestão de Jesus, ela nos diz, ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Evitemos o desespero. Aí vem o autor do livro e nos diz, ratificando e dando continuidade a essa sugestão, a essa proposta de Meimei. Ele nos fala, evitemos o desespero, porta aberta para males sem conta. Embora haja momentos na vida em que nos sentimos presos num cárcere sem portas, lembremos que Deus tem sempre uma saída para nós. A oração será o primeiro recurso capaz de nos tirar da angústia. Mas não oremos com desespero. Não vamos orar com desespero. Temos que aprender a orar com confiança e com a certeza absoluta que Deus vai tomar uma providência. Com absoluta certeza, ou Deus vai nos tirar dos problemas, não é? Ou então Ele vai nos dar a força e a resistência necessária para suportar o peso da cruz, que ora está pesado, mas que Ele vai fazer, solucionar, vai. Então, eu vou repetir. Evitemos o desespero. Porta aberta para males sem conta. O desespero é porta aberta para males sem conta. Aí ele fala, embora haja momentos na nossa vida em que nos sentimos presos num cárcere sem portas, trancados no desespero ali, lembremos que Deus tem sempre uma saída para nós. A oração será o primeiro recurso capaz de nos tirar da angústia. Mas não oremos com desespero, com ansiedade. Oremos com confiança em Deus. Oremos com
É, oremos, né? Oremos com confiança em Deus. Oremos com esperança de um filho que sabe que seu pai não está ausente e fará o melhor por nós. Como escreveu o apóstolo Paulo, pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Olha o que Paulo de Tarso falou. Paulo de Tarso falou, pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Nós amamos a Deus? Se nós amamos a Deus, Deus está trabalhando para nos dar a força necessária para suportar nossas provas que são benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Aí ele fala, tenhamos a certeza de que, mesmo numa situação adversa, Deus está trabalhando para o nosso bem. Tenhamos a certeza de que, mesmo numa situação adversa, Deus está trabalhando, né, em nosso favor. Deixa eu desligar aqui esse celular. Enfim. Tenhamos a certeza de que, mesmo numa situação adversa, Deus está trabalhando para o nosso bem. Ainda há pouco eu estava conversando com uma jovem. Essa jovem está muito revoltada, nervosa. E quando ela está nervosa, ela, com essa angústia, ela desconta no primeiro que tiver na frente dela. E ela, eu estava dando uma carona para ela ainda há pouco, antes de começar o nosso evangelho. E ela, revoltada no banco de trás, ela falou que a pessoa rica, eu falei que toda pessoa na face da terra passa por problema. Ela falou, o rico não passa. Eu falei, passa. O rico passa mais do que nós. Ela falou, o rico não passa por problema, porque quando ele está passando por um problema, ele vai para Paris. Falou desse jeito. Ele vai esfriar a cabeça lá em Paris. Fazer higiene mental lá em Paris. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem. Ele vai para Paris, porque esse é o recurso que ele tem para se desvencilhar dos seus problemas, mas o pobre não. O pobre, quando ele está passando por problema, ele tem que entrar em oração para o seu Pai, o seu Criador, que é Deus. Aí ela não teve o que falar. O que a gente prefere? Se tornar uma pessoa rica? Ou que tenha posse? Para todas as vezes que ela estiver passando por um problema emocional, psicológico, seja ele qual for, o dinheiro lhe proporcionar uma pseudo-alegria? Uma pseudo-satisfação? O problema continua. Se temos que passar por algo, é importante que passe, mas com resiliência. É assim que funciona. E não fugir, porque todas as vezes que surge um problema, a pessoa tem dinheiro, ela vai para alto mar passear, não é? Eu já vi escrito em para-choque de caminhão, eu fiquei perplexo quando eu vi. No para-choque do caminhão está escrito assim, tá nervoso? Vá pescar. Tá nervoso? Vá pescar. Isso aí me engana que eu gosto. Isso não funciona. É como com a pessoa que está com uma doença, ele toma um comprimido, uma dor de cabeça, passa. Não, tem que descobrir a origem daquilo. É assim que funciona. Então, se a pessoa... Jesus não falou isso. Quando você estiver nervoso, angustiado, com depressão, vá pescar, vá viajar, vá jogar bola, vá praticar um esporte. Não, Jesus não falou isso. Ele falou, quando você estiver angustiado, entre no seu quarto e converse com seu pai, relate para ele o seu problema. Com seu pai, seu Criador, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão pisando, do ar que respirando, do amor, da felicidade, do poder, da que é Deus, Criador de todos nós. Converse com ele.
para que ele lhe dê a força necessária, se é que você tem que passar por esse problema, para que você suporte o peso de sua cruz. Se não for da vontade dele que você continue passando pelo problema, ele tira o problema. É assim que funciona, e não se utilizar de um artifício, né, de fuga. Vá pescar está sugerindo que a pessoa fuja do problema, mas ele volta. Então, Meimei nos diz, muitas vezes a vida precisa nos virar do avesso para que possamos enxergar direito algumas coisas. Outras tantas, a vida fecha todos os nossos caminhos para que encontremos outros nunca imaginados, porque estávamos percorrendo atalhos que nos levariam à derrocada sem volta. Eu vou repetir, pessoal, para que todos nós possamos fazer uma reflexão. No fundo, nós somos felizes e não sabemos. Muitas vezes Deus nos manda a felicidade através de lágrimas, de doenças, de sofrimento e muitas vezes até da morte, da pseudo-morte. Porque o próprio Jesus falou, muitas vezes é preferível nascer sem um braço do que ter esse braço na terra e utilizá-lo para dar tapa na cara dos outros, dar soco nos outros, ou apontar o dedo para os outros, julgar. Não é melhor nascer sem um braço? A gente vai achar ruim porque está sem um braço. Mas se tivesse com ele, a nossa morte seria maior. Aí seria a morte da alma. Mas enfim, eu vou repetir o que ela falou aqui. Muitas vezes a vida precisa nos virar do avesso para que possamos enxergar direito algumas coisas. Outras tantas, a vida fecha todos os caminhos para que encontremos outros nunca imaginados, porque estávamos percorrendo atalhos que nos levariam à derrocada sem volta. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo do que ela quis dizer aqui. Às vezes uma mulher, por exemplo, sonha em casar com um homem rico. E de repente ela consegue aquele objetivo. E no fim, depois de algum tempo, durante aquela união, a pessoa vai ser infeliz. Vai acontecer alguma coisa que vai deixá-la infeliz. Tá vendo? Muitas vezes a pessoa está com um projeto econômico. Está pensando, elaborando, planejando, conseguir algo valioso, né? Por exemplo, um terreno, uma chácara, um belo carro, não é? Um carro para poder utilizá-lo como meio de transporte, então uma casa para morar, para sair do aluguel, ou então um terreno para construir uma casa, enfim, seja o bem qual for. A gente fica planejando aquilo, idealizando, a gente fica com aquela ideia fixa de conseguir aquilo. Mas acontece que muitas vezes aquele bem que a gente vai conseguir, ele vai ser a causa de nossa infelicidade. A gente não sabe o que pode acontecer. Nós não sabemos o que pode acontecer. Para nós, se a gente conseguir aquele bem que a gente tanto almeja, a gente vai sair de um problema maior. Na nossa teoria é assim que funciona. Mas a gente não sabe o que pode acontecer mais para frente. Nós não sabemos. Então, né? Há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem. Então é importante fazer profundas reflexões. Por isso que eu sempre falo, pessoal. Eu sempre falo isso. E vou morrer falando isso. Todo ser humano na face da Terra sofre por causa de quê? Por causa de um detalhe. Todo mundo que sofre na face da Terra, no mundo inteiro, sofre por causa de um detalhe. Isso por causa de escolhas equivocadas. Vou repetir. O ser humano sofre por causa de escolhas equivocadas. Pensamentos equivocados. Ideias equivocadas. Né? Sonhos equivocados. Decisões equivocadas. E aí a pessoa vai sofrer as consequências dos seus pensamentos, dos seus ideais. Tudo isso por quê? Porque não consultou, não tinha intimidade com Jesus. Mas
aquele que tem intimidade com Jesus jamais fará uma escolha equivocada, porque em todas as suas decisões, em todos os seus ímpetos, ele coloca Jesus na frente de suas decisões. Tudo que ele vai fazer, ele coloca Jesus na frente dos seus ideais. E aí eu quero ver alguma coisa dar errado. Não dá. Escolha equivocada é por causa disso. Porque não se tem intimidade com Jesus. Vou dar um outro exemplo melhor. Tem pessoas que está infeliz numa casa, mora de aluguel, não está conseguindo, aí o aluguel aumentou. O aluguel aumentou e a pessoa, o seu salário não dá para pagar aquele aluguel. Eu morei de aluguel, eu passei por muito sofrimento. Quando eu recebia salário, meu primeiro pensamento era pagar o aluguel. E quando eu me desligava de uma empresa, muitas vezes eu cheguei a pagar, com medo de ficar muito tempo desempregado, pagar 5 aluguéis adiantados. Cheguei a fazer isso. De tanto que meu foco estava em pagar o aluguel. Pagar aluguel é uma coisa sagrada. Muito bem. Aí o que acontece? Eu já vi isso acontecer com várias pessoas. Aí a pessoa arruma uma casa boa para alugar. A pessoa foi lá, visitou, adorou a casa. Adorou a casa. Fala, é aqui que eu vou ficar. Aqui é quase que metade do valor que eu pagava na outra casa. Eu não vou dispensar essa casa. E aí começa a dar tudo errado na documentação, a coisa não avança, e vai dando tudo errado, vai dando tudo errado, vai dando tudo errado. Mas de tanta pessoa cobrar Deus, não é? Questionar Deus, ela conseguiu ir para aquela casa. E ela foi, só que lá ela foi infeliz naquela casa. Tá vendo como são as coisas, pessoal? Foi infeliz naquele local. Isso acontece no comércio. Às vezes a pessoa sai de um estabelecimento para outro do lado. Onde ele está muito pequeno, ele vai para um maior e os clientes desaparecem. Isso acontece com muita frequência. E por que acontece isso? Porque nós não aprendemos ainda a colocar Jesus na frente de nossas decisões. A gente não pede para Jesus se antecipar a nós, porque nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Então, o que acontece? Eu vou explicar melhor, mais a fundo. Quando a gente vai alugar um imóvel, nós não sabemos qual é a energia que está lá. Porque nós sabemos que a energia, quem faz o clima ficar bom dentro de uma casa, dentro de qualquer ambiente, são as pessoas. Não é isso? Se o planeta Terra está ruim, que é a nossa casa, é por causa do planeta? Não. É por causa dos seus habitantes. Numa casa, muitas vezes a gente vai numa casa visitar e a gente passa mal. Por quê? Por quê? Por causa das energias que estão impregnadas ali, inseridas ali. Nas paredes, nas cortinas, em tudo quanto é lugar, tem energia negativa. Vamos dar um exemplo melhor. Numa casa onde só existe briga e discussão, qual é a energia que está ali? Uma energia deletéria, mórbida. Quando chega uma visita, se sente mal, não vê a hora de sair. Aí começa a bocejar, é por causa disso. Entra num local e começa a bocejar, é por causa disso. É exatamente por causa disso. A gente não vê a hora de sair daquele ambiente. Entretanto, tem local que a gente entra e se sente bem, não tem mais vontade de sair. Porque ali existe harmonia. Então, quando uma pessoa aluga um imóvel, a gente não sabe que energia está ali. Então, como é que a gente vai se precaver quanto a isso? Coloca Jesus na frente de tua decisão. Antes de ir para aquela casa, conversa com Jesus. Pergunta para ele, com toda a fé da tua alma, do teu coração, se deve ir para aquele local. Não, pessoal. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu volto a repetir, né? Tenhamos intimidade com Jesus. Não façamos nada, absolutamente nada, sem primeiro consultá-lo. Quando a gente vai dormir,
Nas orações a gente não fala, Senhor, que seja feita em mim a sua vontade, não a minha? Isso aí é só da boca para fora? Se é para ser feita a vontade dele e não a nossa, então vamos ter intimidade com ele, vamos levar isso a sério. Mas enfim, vamos continuar na leitura aqui. Quando estiver em ruína, quando você estiver em ruína, vamos orar em silêncio. Orar reconhecendo a nossa impotência para sair do buraco onde caímos. Orar nos rendendo às razões silenciosas de Deus, que sabe mais do que nós, que enxerga além da nossa estreita visão. Que, por nos amar, sabe por qual caminho será melhor seguir. É preciso nos rendermos a Deus, como aquele prisioneiro que, não tendo como fugir, se entrega às autoridades. É nessas horas que faz todo sentido o que dizemos, muitas vezes sem pensar na oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita em mim a sua vontade, não a minha. Ele continua: e a vontade de Deus é sempre para nós. Por isso, estejamos convencidos de que o Pai tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Não tem mais caminhos. Para toda dor haver remédio, em todo labirinto haverá sempre uma saída. Depois de cada despedida, haverá sempre um reencontro. Após o erro, sempre surgirá o aprendizado. Até mesmo diante da morte, a eternidade se abrirá a uma nova vida. Depois de todo fim, sempre haverá um recomeço. Deus sempre nos mostrará as estradas que construiu para nós. E fará isso de mil formas diversas. Meditemos nessas palavras consoladoras de Emmanuel. Por maiores se faça uma dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreça na fé. E prossegues fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem que te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Ore, trabalhe, confie e espere. Deus está vindo, Deus está chegando em sua vida. E não esqueça do que eu falei no começo. Tenha intimidade com Jesus, porque Ele é o único amigo que você tem, o único que pode te ajudar. É Jesus. Então tenha intimidade com Ele, resiliência. Que Jesus nos abençoe a todos e um bom fim de semana.